E essa polêmica aí da geração distribuída e a inversão de fluxo. O que mais de assunto que tem para a gente explorar de uma maneira um pouco mais ampla, buscando inovação ou talvez até uma disruptura? Pois eu tenho algumas coisas a mais para contribuir para a gente conversar aqui nesse vídeo. Isso daqui é um gráfico normal da geração distribuída. No entanto, esse aqui é do meu sistema que eu tenho aqui na minha casa. Então você tem aí os momentos com nuvens, as interferências, né, e a curva padrão. E aqui eu estou até com uma quantidade de módulos abaixo da potência total do inversor. Então aqui produz o que estiver produzindo vai ser enviado para a rede, né? Eu não tenho um medidor de consumo aqui na minha residência por enquanto, mas em breve eu vou colocar para poder ter uma análise melhor e um acompanhamento mais preciso. Mas o que eu quero trazer é que desde quando começou a geração distribuída aqui no Brasil, o pensamento que ficou em todos os instaladores, clientes, é que você precisa gerar 100% da capacidade do módulo e do inversor, ter aqui ao máximo aquela curva perfeita e enviar toda a energia para a rede da concessionária. E aos poucos aqui no Brasil começou a nascer aquela ideia do sistema grid zero, que é você injetar energia somente aquela que você consome, deixar o inversor produzir com a referência da leitura de consumo. Então você limita a exportação, né, de zero até uma quantidade, uma potência que tenha sido liberada pela concessionária. Então esse sistema ainda está em crescimento, ainda não tem muitas plantas dessas no país, mas com a inversão de fluxo começou a ganhar um pouco mais de popularidade e as pessoas estão buscando mais conhecimento. Existe essa alternativa. E eu quero trazer aqui mais umas análises, alguns gráficos para ilustrar. Isso daqui é um gráfico com um equipamento que mede o consumo também, né? Esse da esquerda está instalado em uma agência bancária. Então ali o cliente estava com dificuldade de entender o consumo, porque isso acontecia demais quando o cliente contrata o fotovoltaico antes de ter um histórico de consumo. Aí ele define lá uma quantidade de energia a produzir ou às vezes instala a capacidade total do telhado, né? E mesmo assim é possível que não atenda a demanda. Então dá para ver que nesse gráfico aqui, esse cliente em verde eu tenho a produção e em amarelo eu tenho o consumo. Então o consumo ele está muito maior, mesmo quando o gráfico eu tenho ele todo cheio, o consumo está maior do que a geração. E aqui em cima eu tenho um outro que é o mesmo, esse aqui já é um caso diferente. Esse de cima aqui, ele é em um mercado, tem câmaras frias e eu tenho a linha de consumo. Em amarelo é o consumo do local e o cinza é a sobra de energia. Então aqui tem sobra além, tanto para o consumo local quanto para uma outra edificação que é enviado os créditos. E esse de baixo aqui é um outro gráfico, esse daqui. Esse gráfico ele mostra uma situação de consumo, dá para verificar aqui por volta aí das 6 horas quando tem um aumento de consumo. E é um local com câmaras frias também. Então eu tenho a energia produzida aqui e esse sistema ele está limitado à exportação em 75 kW. Então aqui em verde eu tenho a quantidade de energia que foi exportada e eu posso utilizar nos outros horários. Mesmo assim ainda falta energia nesse cliente. E o que é interessante aqui? Eu consigo ter uma produção maior, mesmo tendo corte de produção, acaba sendo interessante para esse cliente. E esse aqui é um típico gráfico. Esse sistema de cima aqui é um isolado, ele tem aí um pouco mais de 75 kW, mas de módulos eu tenho aí quase 120 kW de módulos fotovoltaicos conectados, gerando nesse inversor. Então, num dia muito bom que eu tenho poucas interferências, eu tenho um corte e ele é muito pequeno.
E aqui é a mesma situação em um inversor menor. Esse inversor aqui é perto de 50 kW. Eu também tenho um corte aqui, um corte de exportação. Ah não, na verdade esse daqui é um inversor de 60, ele está limitado a geração, acho que em 52 ou 53, alguma coisa assim. Então você vê que tem um pequeno corte aqui de produção. E esse mesmo inversor aqui em um dia ruim, que eu tenho algumas interferências. O que eu quero apontar com isso daqui? É possível a gente criar um volume maior de produção de energia durante o dia, mesmo tendo esse corte, os benefícios desse aumento, ele acaba sendo interessante, pois ele traz uma viabilidade para o projeto. Mas aqui ó, tem um outro exemplo aqui de um outro gráfico. Esse aqui é um inversor de 20, ele está configurado acho que 23 ou 22 kW, alguma coisa assim. E ele tem um corte quando eu tenho um horário com poucas interferências, né? E esse aqui é um dia que tem bastante nuvens. Ah, agora sim. Então aqui eu tenho um gráfico um pouquinho diferente. Então, mesmo assim, no momento que eu tenho essas interferências, é possível eu ter uma produção maior. Então, existem benefícios aí no dimensionamento maior e também quando eu tenho o inversor numa potência maior com limitação de geração. Eu acho essa situação mais interessante porque, no caso, quando eu tenho um módulo fotovoltaico muito acima da potência do inversor, igual aqueles que têm a possibilidade de ter 100%, por exemplo, o dobro da potência dele, você não consegue aproveitar muito a geração dos módulos e acaba tendo esse corte aqui. O pessoal fala de energia ceifada, né? O pessoal que tem chamado dessa maneira. Você não consegue aproveitar 100%. Agora, quando você tem um inversor com um oversize um pouquinho maior e você aumenta a potência de geração com o limite de geração controlado por um medidor, você pode aproveitar essa geração excedente e armazenar em baterias, que são sistemas híbridos, que não é o objetivo principal desse vídeo. Mas o que eu quero trazer é esse cenário aqui. Eu vou até aproximar um pouquinho aqui. Isso daqui é uma ilustração que eu montei, que é possível nós termos, principalmente em instalações rurais, industriais. É possível nós termos um sistema que agregue tanto um gerador a combustão, que pode ser etanol, gasolina, eu acho que nem tem de etanol ainda, mas biodiesel, por exemplo. Eu posso contemplar também o uso de baterias e um medidor inteligente, que ele vai permitir que no caso de falta da rede da concessionária, caso tenha algum problema, ela desligue, esse quadro de transferência pode deixar o sistema fotovoltaico gerando energia para as cargas, porém, como existe uma intermitência, não é 100% do sol que nós temos disponível, não é a todo momento, eu posso ter aí um banco de baterias que funciona como se fosse um no-break para entrar em ação imediatamente no momento que acontece o problema com a concessionária e dá tempo de um gerador a diesel ligar. E esses medidores aqui, eles fazem a gestão do consumo do diesel e também a gestão da geração solar com base no consumo. Para quê? Para que a energia que está sendo gerada pelo sol não estrague o gerador a diesel. Então, tem soluções, inclusive, eu estava conversando com um fabricante desses medidores, que não é do Brasil, né? Infelizmente, a tecnologia ainda está nascendo aqui, está sendo digerida aqui no Brasil, porque fora, na China, Estados Unidos, Alemanha, já está bem consolidada, já tem várias soluções para isso. Tinha até um fabricante que é israelense, SolarEdge. O SolarEdge ele já contempla essas soluções, porém os medidores ainda não vieram para o Brasil. E esse fabricante ele já tem disponível e já tem uma listagem grande de inversores que já foi adequado o protocolo para poder comunicar. Então é possível
eu fazer essa transferência e também, em paralelo, às vezes a rede não caiu, mas eu quero manter o sistema fotovoltaico com o limite de exportação. Isso também é possível. E quem é que se beneficia com isso? Assim, principalmente quem tem consumo de energia durante o dia. Ou seja, os principais beneficiados, o pessoal do agro, né? Daí para sistemas de irrigação, para ordenhas, geralmente equipamentos de maior potência e principalmente os trifásicos, né? As indústrias é possível, porém nas indústrias fica um limitador que é a área disponível para instalação de módulos fotovoltaicos. Então, dependendo do perfil de consumo dessa indústria, acaba sendo necessária uma área maior. E comércios também é possível se beneficiar. Baixas potências também existem tecnologias para fazer essa gestão. Aí fica mais interessante com baterias, né? Então, como benefício, nós temos a segurança energética em processos produtivos. E aqui entra um conceito de viabilidade. Nem tudo é exatamente na ponta do lápis. Às vezes, a gente tem algumas situações que é possível você ter a viabilidade sem enxergar todas as variáveis, que isso pode envolver o tempo também. Por exemplo, uma concessionária, às vezes não está no nosso controle o tempo de atendimento e às vezes até a qualidade do atendimento, do serviço da concessionária. Então, cabe aí uma análise breve de viabilidade, se vale a pena investir num sistema desse para conseguir ter energia, ter a produção garantida e conseguir comercializar o produto, fruto desse processo, né? Ou às vezes até do comércio, né? E um ponto muito importante que aqui eu trago com experiência nos clientes que eu tenho, que eu já forneci sistemas fotovoltaicos, mesmo com foco on-grid. É muito importante o cliente, se você for comercializar ou se você for o cliente, é muito importante ter alguém responsável por entender detalhes de como funciona, de algumas responsabilidades por parte do cliente para conseguir tomar decisão, porque às vezes o prestador de serviço não está 100% disponível alguns meses depois da instalação, pois às vezes ele está cuidando de uma outra instalação ou dando suporte. Então, a não ser que tenha contratado aí um plano recorrente de apoio técnico, né, junto ao cliente. Então, é muito importante conhecer os detalhes e as possibilidades. Outra questão, além disso, o cliente, é importante ele comunicar se vai ter previsão de mudança do perfil de consumo, se vai acrescentar algum equipamento ou não, se vai ter troca, reformas, porque às vezes um profissional, tá ali um pedreiro, pode deixar alguma ferramenta em algum lugar e danificar a instalação e gerar alguma fuga. Então existem várias situações importantes aí de serem observadas, tratadas e comunicar com o profissional que está fornecendo essa solução. Existe solução de geração de energia para todas as alternativas, todas. Claro que a viabilidade vai ser avaliada para cada uma delas. E as oportunidades nessas novas soluções que estão aparecendo? Pois eu quero fazer aqui, vou ligar o mapa aqui, vou abrir o mapa, pois tem alguns caminhos que a gente pode buscar. Por exemplo, aqui eu peguei uma divisa aqui, São Paulo e Minas Gerais. Dá para a gente identificar, por exemplo, áreas de irrigação com uso de pivô. E olha que interessante, ó. Provavelmente essa área aqui deve utilizar parte com a concessionária e geradores a diesel. Isso é muito comum. A área de pivô hoje utilizarem gerador a diesel. Por exemplo, aqui você não vê, você vê muito pouco, você vê uma instalação fotovoltaica na residência, provavelmente para o consumo administrativo. Mas para essa área que provavelmente é irrigada com pivô,
você não está vendo uma implantação grande de um sistema fotovoltaico. Aqui também. Então, aonde eu não tenho energia elétrica ou eu utilizo um gerador a diesel, é possível adotar o fotovoltaico para redução do consumo durante o dia. Vamos pegar aqui uma outra área. Aqui, ó. Não dá para perceber se tem ou não algo, uma geração fotovoltaica. Por exemplo, nessa área aqui também não tem. E tem algumas matérias aqui, olha que interessante. Isso daqui, ó, foi em 2023. Isso daqui, ó, na Bahia, esse produtor rural aqui adotou essa solução. Essa matéria está no canal Solar, tá? Só procurar o título, a Fazenda na Bahia, dobra a produção de soja com instalação de usina solar. É possível que aqui tenha, eu não li toda a matéria, mas aqui é possível que tenha o gerador a diesel trabalhando em conjunto com o solar. E aqui é o mesmo caso. O maior projeto Smart Grid em pivô de irrigação na Bahia. Então, esse aqui é o mesmo conceito de uma Smart Grid, que é possível ser adotada em diversas alternativas para poder economizar no consumo com a geração de energia. Então, esse é o conteúdo que eu queria trazer aqui hoje. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem deixar nas perguntas. Será um prazer poder responder. E às vezes alguma sugestão aí de assunto para poder tratar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.